Estamos aqui com o deputado estadual Carlos Geilson. Bem-vindo ao programa Projeto de Lei. É um prazer tê-lo aqui, de forma remota. E eu quero parabenizá-lo por retomar ao Parlamento baiano, deputado. Como foi retomar o Parlamento baiano? Eu vi uma citação do senhor, que o senhor disse: a Assembleia não saiu de mim, nem eu saí da Assembleia Legislativa da Bahia. Como foi retomar de forma distante, Porque o senhor sempre usou muito a tribuna da casa. Então, quero que o senhor fale um pouquinho para a gente a respeito disso. Bom, Fernanda, é um prazer falar com você, com os telespectadores. Dizer que esse retorno foi muito importante. Estava com muita saudade da Casa do Povo. Como você falou, uma pena que as sessões estão acontecendo de forma remota. Eu que gosto tanto de interagir, usar a tribuna. E a sessão remota, ela é fria. Eu gosto do debate acalorado. Mas é o que nós temos para o momento. É nos precavermos, darmos, e a sessão virtual, a sessão remota, eu tenho contestado, inclusive, que a casa volte à sessão híbrida, dados para quem pode estar no plenário, aqueles outros que não possam participar de forma presencial, tenha também a forma híbrida, a forma remota, mas que tenhamos sessão no plenário. É isso que eu tenho defendido. Agora, a Casa do Povo, olha, no dia 18 de novembro, é muito importante para mim, quando fui empossado aí pelo presidente, então, Nelson Leal. Que eu saí da Assembleia, mas a Assembleia não saiu de mim. Mesmo não transitando nesse tempo que fiquei fora, aí no prédio, no espaço físico da Assembleia, mas continuei acompanhando o trabalho de vocês pela TV Assembleia. Foi importante até para conhecer os novos deputados, porque eu não fui aí no período que eles foram empossados. Então, muitos novatos, através de acompanhar a sessão pela a TV Assembleia. Então, é um momento importante da nossa carreira política, estar na Casa do Povo, já apresentando projetos, participando de debates e vendo que cada vez mais a Assembleia, através desse formato, vocês estarem apresentando os projetos de lei, conversando com os parlamentares, isso se espalha, se esparrama e é um forte. Então, eu estou aproveitando esse momento para apresentar de fato que nessa volta, depois de tantos meses, é a primeira entrevista mais detalhada que eu concedo para vocês da TV Alba. Ai, que bom, deputado. É um prazer mesmo. Todo meu. Já que a gente está falando em detalhes, o senhor já voltou ao parlamento com projetos, Com projetos e também com indicação. A gente vai falar daqui a pouco a respeito dos dois. Em relação ao projeto, deputado, o senhor tem um projeto que dispõe de cessão de armamento da Polícia Militar aos servidores da Guarda Municipal. Explique para a gente o que é esse projeto, como ele será definido, qual o critério. Explique um pouco para a gente dessa proposta. Vamos lá. As armas utilizadas pela PM, elas são trocadas periodicamente. Envelhecem, o crime ele vai se reinventando, organizado, e a Polícia Militar precisa mais aparelhada. Essas armas que são trocadas, que são descartadas, nós, através desse projeto de lei, queremos dar um destinamento. E esse destinamento é justamente para as guardas municipais. Com a decisão do Supremo, que na cidade que tem a guarda municipais acima de 50 mil habitantes, a guarda pode usar arma. Então, que esse armamento seja destinado para equipar justamente as guardas municipais. Porque a arma que talvez não sirva mais para a Polícia Militar, que está no fronte de batalha com os bandidos, mas essas armas, com certeza, elas servem de suporte. E nós temos um número grande de policiais militares na Bahia, 30 mil, 30 mil. Então, se você fizer
armas aí, vai ter armas para equipar as guardas municipais, que, na verdade, a Guarda Municipal dá o suporte na prevenção e preservação do patrimônio público e também ajuda em algumas cidades, tem Secretaria de Prevenção à Violência Municipal, como Feira de Santana, tem outras cidades. Então, as guardas acabam participando ativamente do dia a dia num suporte à Polícia Militar, às vezes também à Polícia Civil. Então, com uma guarda armada, e não precisa ter arma de grosso calibre, armas tão modernas assim, como tem na Polícia Militar, mas as guardas precisam ser equipadas com armamentos e qual o melhor caminho, na minha visão, justamente que estas armas sejam doadas às guardas municipais. Aí você vai dizer assim, mas é preciso que tenha um disciplinamento, que tenha um órgão para que essas armas cheguem às guardas municipais. Isso pode ser perfeitamente adequado. Quando a lei é aprovada, ela pode ser ajustada, pode ser discutida, pode sofrer emendas, o projeto pode ser aprimorado. Eu abri a discussão, esse projeto muito bem recebido pelas guardas municipais. Já discutiu com os pares a respeito desse projeto, deputado? Sim, todos com quem eu conversei se mostraram satisfeitos e interessados no projeto. Agora, você sabe que aí é uma casa de discussões, é uma casa política, os projetos precisam ser mais, eu diria, discutidos, debatidos, e esses projetos de nós, parlamentares, eles estão sendo prejudicados porque as sessões são poucas, as comissões com dificuldades de reunião, então os acabam sofrendo um encaminhamento, não de forma adredemente programada pela casa, por esse ou por aquele deputado, mas é justamente que nós estamos nos adaptando a esse formato, porque agora mesmo o nosso presidente contraiu o coronavírus, eu tive, outros parlamentares já tiveram, então o que nós temos de fazer nesse momento é manter a casa funcionando com esses cuidados que eu acabo de me referir, que é para evitar muitos estejam no mesmo ambiente fechado. E aí, às vezes, alguém pode estar com o vírus de forma automática e involuntariamente acabar numa cadeia de transmissão que é muito ruim. Deputado, quando o senhor disse que deve ser de forma híbrida, né? O senhor defende a volta das discussões em plenário. Como seria isso, deputado? Seria metade? Nós temos atualmente 63 deputados estaduais. Nós temos atualmente, não, são 63 deputados estaduais. E como seria essa divisão? Como é que o senhor defende? Bom, que os mais jovens, eles tenham prioridade na sessão presencial. As pessoas acima de 60 anos, os parlamentares acima de 60 anos, mesmo aqueles que já estão vacinados, eles ficariam numa condição de... Claro que todos têm essa prerrogativa de escolher participar da presencial ou não. Isso é óbvio, é para todos. Mas, tomando por base que os mais idosos, mesmo tendo já tomado a segunda dose, pode perfeitamente ter uma prioridade de participar da sessão de forma virtual, de forma remota. E que o deputado escolha se ele quer participar de forma remota ou de forma presencial. Hoje, como está, nós não temos essa oportunidade de escolha. Ou é remota, ou não participa. O meu pensamento é esse, não é dizer assim, tem que botar 30 deputados no plenário e 33 de forma remota. Não. É que a casa abra os trabalhos e fique a critério de cada um, se ele quer participar de forma presencial ou de forma remota. Entendi, deputado. Deputado, ainda a respeito do parlamento, né? A respeito dessa discussão de forma remota ou presencial. O senhor acha que como é que a casa está andando em relação às discussões, nas comissões, no plenário não, né? Que não está tendo plenário, mas de forma virtual mesmo. Como é que está sendo? E como tem sido o seu trabalho também em relação à base eleitoral? Eu sei que o senhor é muito voltado em Feira de Santana, mas o senhor tem toda uma base, né? Nós temos 416 municípios baianos.
Então, como o senhor está dando conta? De forma virtual, o senhor já começou a atender pessoalmente algumas pessoas? Como é que está sendo, deputado? Pronto. Nós temos aí, que você falou, 417 municípios. 17 municípios. Desses aí, nós fazemos política em vários, dezenas de municípios. O cuidado todo o que é possível, mas nós não estamos cruzando os braços, não. Só para citar assim, esse final de semana que passou, estive em duas cidades, Mirangaba e São Felipe, em dois extremos. Estava na região de Mirangaba, o dia todo lá na zona, e no domingo em São Felipe e cidade de Maragogipe, zona rural. O que é que eu faço? Eu vou ao contato político, peço para não fazer reunião, mas levo a nossa mensagem e aquela célula que nos representa naquela localidade possa reverberar o nosso pensamento e o nosso nome. Não tem como a gente chegar e fazer aquelas reuniões como de outrora, em tempos pretéritos, com muita gente. Porque eu estou colocando não só a minha vida, como também das pessoas que vão se aglomerar. Mas eu não posso ficar de braços cruzados sem me movimentar. Então, só para dar um exemplo, no sábado fui para o almoço na casa de nossa liderança na região de Paranazinho, que fica até perto lá de Campo Formoso, mas é em Mirangaba. Então, um almoço com familiares e as pessoas ouviram as propostas e ficaram encarregadas de passar adiante. No domingo, estive na localidade, na Fazenda Junco, que fica na zona rural de Maragogipe. Então, aquela célula que nos representa, que é um ex-prefeito, que foi vereador do município, a esposa também foi vereadora, nós pensamos, trocamos ideias, como fazer um trabalho valorizando as associações na zona rural. Então, não houve reunião com todos da zona rural, justamente para essa contaminação. No final de semana anterior, estive em Laurelino Leal e Itacaré, visitando algumas comunidades, alguns assentamentos, também com esse cuidado. Agora, quero dizer, aonde eu passei, aonde eu tenho ido, as pessoas não têm usado máscara. Eu estou conversando com você porque eu estou sozinho aqui nesse casa, e você também aí. Mas nas reuniões, teve reunião para ter foto, porque só eu estava usando máscara. Então, eu não quis mostrar a todo mundo ali à vontade num ambiente que acabou me incomodando, porque numa sala tinha 30, 40 pessoas, por ninguém usava. Quando você pede para que as pessoas usem, eu noto que elas não recebem bem. Então, eu disse, então é melhor a gente não fazer esse tipo de reunião, evitar, justamente, para que depois a consciência pesada de que uma reunião que deu aglomeração e alguém acabou se contaminando. Deputado, desculpa, e o senhor, quando o senhor fala dessa sua inquietação de estar em um ambiente que as pessoas não usarem máscara, o senhor foi contraído na Covid, infelizmente perdeu seu pai também por conta da Covid. Então, essa sua preocupação ainda é muito maior, né, deputada? Porque foi muito perto. E tem muita gente que fala, não acontece comigo, né? Tem muitas pessoas que vão levando... Olha, em junho eu peguei, me deixou na cama, foi terrível. Quando eu melhorei da chikungunya, peguei a Covid. Foi 2 meses terríveis para mim. Eu fui para a UTI, fiquei 6 dias internado aí no Hospital da Bahia, graças a Deus me recuperei e tal. Quando fui agora em fevereiro, meu pai pegou o vírus. Meu pai pegou o vírus, ficou internado do dia 14 de fevereiro, que descobriu, pouco dia depois ele foi para o internamento, do internamento ficou até no dia 7 de março, quando veio a óbito. Nesse período também um outro pegou e ficou internado e o outro irmão também internado. Graças a Deus, esse irmão se recuperou, voltou para casa, 10 dias de internamento. Meu pai não teve a mesma sorte. Quando é agora, nesse mês de maio, meu pai morreu com 86 anos.
fez aniversário, inclusive, internado, no momento que estava entubado. Quando é agora, em maio, meu outro... Ele chegou a se vacinar, deputado? Não. Ele não chegou a se vacinar porque, em fevereiro, estava vacinando pessoal na faixa de 90 anos. Ah, entendi. Então, estava com 85, porque fez 86 internado. Eu perdi o meu pai. Meu irmão César se recuperou. Estava internado no mesmo tempo também, no mesmo hospital que Lázaro estava internado, né? Meu irmão voltou para casa e Lázaro não teve a mesma sorte. Quando foi agora em maio, veja você, a minha mãe traiu o coronavírus para fazer 90 anos em novembro. Meu irmão, que é um empresário aqui na cidade, que mora com ela, pegou também. Resultado, ele ficou em casa, graças a Deus teve sintomas leves, e ela foi internada, passou 8 dias internada, 8 dias internada, quando foi no domingo agora, ela saiu da UTI, né? Foi extubada, saiu da UTI e já está com a programação que deve receber alta da e voltar para casa amanhã ou sexta-feira. Então, Graças a Deus. e fase difícil, complicada, né? Mas graças a Deus, eu tenho muita fé e eu pedi às pessoas, vamos fazer uma corrente de oração, pedir às pessoas, orem, rezem pela minha mãe, e acreditando na ciência, porque ela teve a oportunidade de ser vacinada. Eu creio, Fernanda, de que a fé foi muito importante, as orações, mas as vacinas, porque ela já tinha tomado as 2 doses, né? Já tinha passado o tempo que necessário para a imunização completa. Ela chegou no hospital com 70% de comprometimento. Passou 8 dias entubada e fez exames hoje, ok, inflamação debelada em pouco tempo. Agora fica a sequela de quem ficou entubado, 8 dias. Deputado, já que a gente está falando em vacina, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a respeito de uma indicação que o senhor fez para colocar em grupos prioritários profissionais de imprensa, jornalistas, e advogados. Mas antes eu quero que o senhor explique para o nosso telespectador a diferença de uma indicação e de um projeto de lei, porque muitas pessoas se confundem, né? O requerimento, a indicação e o projeto de lei. A indicação, eu protocolo na mesa diretora da casa, indicação, indicando vacinas para determinada categoria. Isso vai para o governador. Não tem força de lei. Fica a cargo do governador, com a sua assessoria, e nesse caso, a Secretaria de Saúde, fazerem uma avaliação se aceita ou não, se é interessante aquela indicação. Não tem força, ao contrário de um projeto de lei, e aí sim, ele é aprovado pela Casa, depois de aprovado, ele vai para a sanção do governador. O governador tem autonomia de sancionar ou vetar, ou mesmo nem vetar e sancionar. Nesse caso, a lei volta para a Casa e a Casa tem a prerrogativa de promulgar, fazer a lei valer. Quando o governador não aceita, não corrobora com aquela ideia, com aquela lei, ele tem a prerrogativa de vetar, e esse veto volta para casa e vai precisar de 2/3 para que o veto do governador seja aprovado. O veto sendo derrubado, a lei passa a vigorar. Tem força realmente o projeto de lei. A indicação é porque eu não tenho como obrigar de forma legal por um projeto que seja constitucional que o governador siga essa ideia que tem que vacinar determinada categoria. A, categoria B, categoria C. Já a indicação chama a atenção da sociedade, chama a atenção do problema. O governador recebeu, nesse caso, as nossas indicações. Algumas delas, creio, que tiveram um peso nessa decisão da CIB, mas não quer dizer necessariamente que o governador vai vacinar essa categoria rigorosamente a nossa indicação. Mas a indicação despertou
para que o problema existe, determinada categoria precisa de um tratamento especial. Isso não quer dizer que as outras categorias não precisem, porque a nossa indicação, nós somos muito claros. Primeiro, se vacine os professores e os profissionais da segurança pública. Depois, profissionais da comunicação, jornalistas e radialistas. Por que nós estamos fazendo essa entrevista dessa forma? Porque nós não temos segurança de fazermos num estúdio. A gente ali acaba sendo ruim. Então, o formato que nós entramos não é o ideal, mas Não. é a nossa mensagem. Então, nós estamos indicando jornalistas, indicando radialistas também, profissionais da comunicação. Nós indicamos os garis, nós indicamos motoristas de táxi, nós indicamos mototaxistas e motoristas de aplicativos. Nós indicamos rodoviários, porque você sabe, quem trabalha no transporte coletivo anda com aqueles ônibus apiados de gente, então é uma É verdade. De risco, né? O gari que pega o lixo, né? E os advogados, porque muita gente assim, o advogado está participando de sessão remota nos tribunais, mas o advogado tem o seu escritório, onde ele recebe gente, ele recebe as suas demandas. Mas alguém vai dizer, mas Geilson, o balconista da farmácia tem que ser vacinado, o comerciário tem que ser vacinado. Eu sei, o cabeleireiro tem que ser vacinado. Todas as categorias são importantes. Nós estamos indicando algumas que trabalham mais com gente, que se aglomerem mais, que tenham um trabalho especial. Por exemplo, o jornalista faz a cobertura no hospital. Ele faz uma cobertura de uma manifestação. Então, ele vai fazer um programa de rádio, de televisão, dentro do estúdio, e tem gente, tem o operador, tem o apresentador, tem o co-apresentador, tem o produtor, tem a telefonista, todo mundo junto. Porque até muitas pessoas não sabem, mas a gente faz reunião de pautas, todo mundo está junto, Todo mundo e horário. Geralmente, Fernanda, as salas das reuniões de pauta são as mais apertadas do. Pois é. Porque ninguém nunca pensou que isso um dia isso acontecesse. Então, todo mundo está no estúdio ou está na redação, sabe que a sala da reunião de pauta geralmente é bem estreita, próximo um do outro, debatendo. Eu acho que tem que ser por ali, acho que tem que ser por ali. Agora não, a gente tem que procurar uma sala ampla para ficar no distanciamento, para poder O discutir. senhor está atuando aí como radialista também, jornalista. Graças a Deus. Eu sou radialista, então trabalho. Tem o operador, tem dois co-apresentadores com a minha. Então, são 4. Ou seja, e a telefonista fica numa sala do lado. Estamos evitando fazer entrevista no estúdio, tudo por telefone. Enfim, nós estamos nos readaptando com esse formato, vocês da televisão também, que gostam de estar nas ruas produzindo matérias, não. Agora tem que produzir de forma virtual, então é um novo normal nos adaptar. Deputado, nosso tempo está se esgotando, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, uma questão política, né? Que o senhor... Você deixou o fel para o final, né? O senhor mudou, o senhor era do PSD, o PSDB, né? O senhor mudou para o Podemos, e eu tenho visto que, durante esse período, o governador da Bahia, Rui Costa, rasgou muito elogios para o senhor. Como o senhor recebeu isso? O senhor foi cotado para quê? Fala um pouquinho para a gente, para ocupar algum cargo, porque na declaração dele ele disse: o deputado Carlos Geilson tem condições de ocupar qualquer cargo no meu governo. Não foi isso? Ele fez vários elogios, né? E foi perguntado, governador, o que o senhor acha da posição do deputado Carlos Geilson está ao senhor e guardar dele? Eu prefiro guardar dele as boas recordações. A mesma coisa eu digo para o governador.
preciso guardar dele as recordações. E eu continuo agora na oposição, era oposição na Assembleia, volto para a Assembleia agora como novamente. Estou feliz nessa questão. Críticas pontuais ao governador. Não sou aquele que baixa nível, que vai atual. Algumas coisas que eu questiono do governador. Por exemplo, e eu entendo que essa merece crítica. O governador baixou um decreto proibindo o transporte intermunicipal agora no São João. O ano passado, o governador suspendeu o transporte intermunicipal por 6 meses. As empresas quase quebraram. Algumas quebraram, outras numa situação pré-alimentar, de falência praticamente absoluta. Porque sempre 6 meses, como é que fica? A folha de altíssima. O transporte clandestino e rolou. Pronto. Esse ano ele já teve algumas interseções municipal. E já anuncia que agora no São João não vai haver transporte intermunicipal. Aí eu quero, Fernanda, que é lá de Irecê, que é da família Dourado, que todo mundo é Dourado. Todo mundo. Tem Dourado para todo canto. É. O que acontece? Ela quer ir lá para Irecê. Ah, mas o transporte intermunicipal está proibido. Ela vai deixar de ir? Não. Ela vai de carona, ela vai a pé, ela vai de bicicleta, vai no transporte clandestino, mas não vai deixar de ir, de visitar a sua cidade nesse período. Por isso E que eu tem quero... muito transporte clandestino, viu, deputado? Então, quem é que Muito. é o transporte clandestino? Gente, bota uma coisa na cabeça aí. Quem está nos assistindo a essa conversa não vai deixar de visitar sua família no interior. Não. Não deixa. Não deixa. E a fiscalização não consegue pegar todo mundo ou quase não pega ninguém. Porque se nós já temos essa dificuldade de fiscalizar na BR-324, imagine na Goiás, imagine nas outras rodovias no estado da Bahia. Não tem fiscalização. Então, E até porque desvia, né, deputado? Desvia o caminho. dá um jeito. E o transporte intermunicipal, com esses ônibus, com até mais seguro em todos os sentidos. Não é só seguro em termos de protocolo de saúde, não, mas seguro também de estar numa condição de um transporte legalizado e totalmente fiscalizado com a melhor estrutura. De modo que eu faço críticas assim, sabe? Não é crítica destrutiva, mas é crítica que aponta, acho que não é correto. Não é que eu seja o dono da verdade e sempre estou certo, mas procuro, antes de fazer uma crítica, ponderar bastante para que amanhã depois eu possa cair em contradição. De modo que, em relação ao governador, ele, no mistério dele, e eu na minha linha, na oposição, fazendo o meu papel que o povo da Bahia me confiou, já que eu fui eleito pela oposição, não venci a eleição, mas acabo assumindo um mandato na condição de suplente pelo viés oposição e tenho procurado honrar os votos de quase 45 mil baianos. Deputado, foi um enorme prazer entrevistá-lo. Muito obrigado por receber a gente, né, aí na sua casa, na sua residência. Aqui na Cunha, por exemplo. Você sabe que tem outros deputados que são metidos a intelectuais que fazem gravações na biblioteca, um monte de livro. Aqui tem armário aqui atrás de mim. Né? Deputado, você sabia que tem um papel de parede? O meu irmão que estava comentando comigo falou: Fernando, você acredita que tem gente que coloca papel de parede de livros? Como é que uma pessoa tem coragem de botar? Mas aí é a imagem que vende, né? Eu mesmo, quando eu vejo esses caras dando entrevista nas bibliotecas, eu também fico me perguntando: será que não é um papel de parede? Né? Mas dá para ver, viu, deputado? Dá para ver quando é papel de parede. Se olhar com mais carinho, dá para ver. Viu? Mas, deputado, obrigada. Foi um enorme prazer. Gostaria de ter mais tempo para entrevistá-lo. Acho que é uma forma de a gente se comunicar, falar um pouco do parlamento,
já que a gente fica ali na Assembleia Legislativa, eu acho que o gostoso da Assembleia Legislativa é você estar discutindo política, estar naquele burburinho político, e o senhor usando a tribuna, que eu tenho certeza que o senhor vai usar muito quando acabar essa pandemia, né? Ó. Beijo para todo mundo. Obrigada, fique com Deus, foi um prazer. Tchau.